Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, que a Tua palavra nos instrua, que a Tua palavra gere vida em nós, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu gosto muito de ver os testemunhos, quando as pessoas vêm do encontro, e elas estão cheias de expectativa, de esperança, e receberam parte da herança de Deus, e elas sabem que tem mais, mas muitas vezes eu fico preocupado com aqueles que talvez, durante muito tempo, Deus fez, e é o testemunho dele agora assim, não, porque lá atrás Deus fez algum testemunho, alguma coisa. São irmãos que de alguma forma pararam no meio do processo, deixaram de receber. Deixa eu te falar, hoje nós não temos sala infantil, porque é o primeiro culto do domingo, mas os demais domingos nós temos. Então você que está nos visitando, você pode vir a semana que vem, nós vamos ter uma sala, na verdade não é uma sala, é um culto à parte para as crianças, na linguagem das nossas crianças, amém? Aleluia. Então veja, mas muitas vezes você está servindo ao Senhor e parece que não tem mais nada acontecendo. Mas nada acontecendo. E talvez você fale, não, eu recebi minha herança assim que eu me converti, assim que eu me batizei, mas agora parece que você não tem recebido mais nada. Deixa eu te falar, essa palavra é para você. Você que talvez fala, não tenho recebido mais nada, eu acho que Deus não tem mais nada para mim. Essa palavra é para você. E você que está recebendo muito, eu quero te dizer que essa palavra também é para você. Aleluia. Então projeta para mim aí, Josué 13, livro de Josué, capítulo 13, a partir do verso 1. Olha o que diz. Deixa projetado depois esse texto aí. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias... Qual que é essa versão que está aí? RA? Tá. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. O que o texto está dizendo aqui? Sabe, Josué, ele já estava aqui com 85 anos, e Deus está falando para ele, olha, você já passaram-se muitos dias, você já está com 85 anos, mas olha, ainda há muita terra para possuir. Põe na linguagem de hoje, consegue alterar aí, Tiago? NTLH. Então veja, o que Deus estava falando para ele? Olha, você, e olha que ele está falando aqui de Caleb, Josué e Caleb, lembra da história dos 12 espias que entraram lá para espiar a terra? Dos 12 que foram, apenas Josué e Caleb falaram, olha, a terra realmente é boa, ela emana leite e mel, verdadeiramente a terra é boa, né? E aí o restante não quer entrar na terra, mas Josué e Caleb ficou com esse coração, e eles é que entraram e possuíram a terra, e eles conquistaram muitas coisas. Então veja, olha como diz aqui, ó, na linguagem de hoje, quando Josué já estava velho, bem velho, o Senhor disse, você já está muito velho, e ainda há muita terra para ser... Então deixa eu te falar algo aqui, existe muita terra ainda para você conquistar nesses dias, existe muita herança da parte de Deus, para você tomar posse, e sabe que, como que nós tomamos posse? É quando quando existe uma guerra, quando que sabe que foi conquistado? É quando você chega lá e finca a bandeira. É quando você finca a bandeira. Então isso tem um significado, você colocar os pés e fincar a bandeira. Sabe que quando os Estados Unidos chegou na Lua, que eles colocaram os pés, o que eles fizeram? Fincaram a bandeira. Quando você coloca os pés, você toma posse por herança. Acho que é Josué... Não, isso eu vou falar mais para frente. Então veja, há muitas coisas para nós conquistarmos.
Então veja, nós não devemos nos acomodar com aquilo que nós já recebemos e com aquilo que nós já experimentamos da parte de Deus. Eu sei que muitos irmãos aqui já testemunharam e tem muitos testemunhos para contar, mas você não deve se acostumar e se acomodar com esses testemunhos, com essas experiências que você já teve, passadas. Por quê? Porque o texto está dizendo que existe muito mais para você tomar posse e você conquistar. Então nós não devemos ficar na posição de acomodados, sentados, esperando e contando história do passado. Por quê? Porque Deus está fazendo no seu presente, que está determinando o seu futuro. E quando você entende isso, não há limites para Deus fazer na sua vida. Então não pare, muito pelo contrário, gere expectativa por aquilo que Deus vai fazer, amém? E deixa eu te dizer algo, o nosso Deus é grande, então tem uma grande expectativa na parte de Deus, amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Aqueles que vão se batizar, eles estão lá fora, eles podem entrar para ouvir a palavra também, me ajuda aí. Então veja, projeta para mim Josué 14:11, eu vou acelerar um pouco aqui, deixa sempre projetado, tá? Olha o que diz. Então veja, Deus está falando, olha, você já tem uma certa idade, mas veja, o passar dos anos não determinou a sua disposição física. Olha o que diz aqui, estou forte ainda. Não, volta para RA agora, que senão o pessoal não vai acompanhar. Vou ler aqui, é mais fácil. Vamos ler aqui, já está aí mesmo. Me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater a guerra e para fazer o que for preciso. Aleluia. Então veja que a disposição por ele estar envolvido nesse projeto de Deus, não fez com que ele esmurecesse, apesar dos anos ter passado, muito pelo contrário, ele falou, não, eu quero guerrear, eu quero tomar posse daquilo que Deus tem para mim, se tem muita terra, então vamos tomar posse. Então veja, que ele já tinha passado aqui 40 anos no deserto, irmãos, olha para mim aqui, tinha passado 40 anos no deserto, já tinha tomado posse, mas ele ainda estava como nos dias em que ele foi chamado. Olha que coisa extraordinária, né? A vida de Deus, a obra de Deus, ela vai nos revigorando. Eu fico impressionado, né? Os irmãos viajaram de carro, chegaram aqui, já estavam ministrando, já estavam tocando. É só o Senhor para fazer isso, irmãos. Amém? Então veja, deixa eu contar um pouco da história de Caleb, para ilustrar um pouco aqui, para os irmãos aqui a história, amém? Então veja que esse mesmo homem, esse Caleb, ele teve uma filha chamada Axa, e eu queria falar um pouco da filha de Caleb, eu queria falar um pouco da Axa, a filha de Caleb, amém? Então veja, mas deixa eu explicar um negócio aqui para os irmãos aqui, eu sempre falo para os irmãos que o Velho Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento, amém? Então o Velho Testamento está cheio de tipologias, simbologias e outras coisas que mostram e são o espelho dos dias de hoje. Quer ver? Vamos ler lá em 1 Coríntios 10:11. Põe no RA, Manuela. Olha o que diz. Tudo isso, o apóstolo Paulo está dizendo, né? A respeito do Velho Testamento, o espelho dos dias de hoje. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, está falando do Velho Testamento, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, os nossos antepassados, eles deram exemplos, sabe que exemplo no original, né, ele fala de uma terminologia no grego, que é o topos, que significa o quê? Que é o tipo, uma referência de uma pessoa ou coisa. Então veja, o Velho Testamento está cheio de tipologias, de pessoas e de coisas, que representam os nossos dias de hoje. Então os rios, os montes, os vales, são tudo tipologias que se aplicam, e tem simbologias e significados que se aplicam para os dias de hoje.
Como estão compreendendo? Então eu queria falar um pouco da história de Caleb e a sua filha Axa. Caleb, de Josué e Caleb, né? E especificamente de Caleb e Axa. Projeta para mim Josué 15, 16, a partir do 16. Diz assim: disse Caleb, a quem derrotar Kiriat-Sefer, é uma cidade, tá? A quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Esse lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou, que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente. Desce-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Deixa eu contar um pouco aqui o contexto para você. Caleb, ele teve essa filha Axa. E aí ele chega e fala assim, olha, naquela época tinha muito dessas coisas. Ele pega e fala assim, olha, aquele que derrotar a cidade de Kiriat-Sefer, eu vou dar minha filha por esposa. E aí Otiniel, ele simplesmente vai lá e ele toma a cidade e, por consequência, casa-se com Axa. Então veja, quem era Otiniel? Eles eram primos, na verdade. Porque ele casou, Otiniel era filho de Kenaz, que era irmão de Caleb. Então veja, olha só que interessante, no meio desse processo, né, ele falou, olha, nós temos que ganhar ali Kiriat-Sefer. E aí Otiniel, né, ele simplesmente fala, eis-me aqui, vou contar com as minhas palavras aqui, eis-me aqui. Ou seja, havia algo a ser conquistado. E ele fala, eu vou conquistar. Agora veja, como eu estava falando que na palavra de Deus tem as simbologias e as tipologias, o que significa Kiriat-Sefer? Kiriat significa cidade, Sefer, livro. Então era a cidade do livro. Então veja que Otiniel, que casou-se com Axa, ele conquistou o que é a cidade do livro. Mas lá na frente, depois que eles tomaram posse dessa cidade, Caleb, ele muda o nome da cidade. E quando ele muda o nome da cidade, ele simplesmente, ele deixa de ser a cidade do livro. E agora se torna o quê? A cidade do oráculo de Deus. Ou seja, agora era a cidade da palavra proferida. O que isso tem a ver conosco? Isso tem a ver que, primeiro nós conquistamos o quê? A palavra escrita, o livro. Uma vez que nós temos essa palavra escrita, aí depois nós agora temos o que é a palavra proferida, que é a palavra viva de Deus. Como estão compreendendo? Então veja, Otiniel, ele significa o leão de Deus. O leão de Deus. E aí quando você começa a pegar essas simbologias e linkar do Velho Testamento com o Novo Testamento, as coisas que estão por vir, as coisas elas começam a se encaixar. Então veja que Otiniel, que significa o leão de Deus, ele foi lá e tomou posse da palavra juntamente com Axa. Axa significa o quê? Tornozeleira. Axa significa o quê? Que também pode ser tornozelo e pés. E na palavra de Deus, quando nós falamos sobre pés, tornozelos, estamos falando de tomar posse. Tomar posse, fala assim, tomar posse. Projeta para mim Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a... Então veja, essa é a promessa de Deus. Está dizendo que quando nós colocamos a planta dos nossos pés, a promessa de Deus, ela se realiza nas nossas vidas. Então, talvez você fale, Deus não tem feito mais nada na minha vida. Deixa eu te falar, não importa quanto tempo você esteja na igreja.
Quanto tempo você tem de cristão, de conhecimento? O que importa é a palavra, porque a palavra de Deus diz que aonde você colocar a planta dos seus pés, Ele vai te dar por herança. Essa é a promessa. Então, Axa, quando Otinel vai lá, vai se casar com ela, ela fala, pede para o meu pai uma terra. E aí, o pai dela dá essa terra, só que é uma terra seca. Os irmãos lembram desse texto que nós lemos aqui agora? Os irmãos lembram ou não? Senão eu vou ler de novo aqui, porque é importante você entender essa parte aí. Deixa eu ver onde está aqui. Projeta de novo para mim, Manuela, Josué 15, a partir do 16. Aí você vai entender melhor agora. Disse Calebe, a quem derrotar Criat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, a Otiniel, que significa leão de Deus, filho de Kenaz, irmãos de Calebe. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Está quando se foi Otiniel que significa leão de Deus. Insistiu que ele pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então, o que é a pé do jumento, irmãos? O que é a pé do jumento? Ela desceu do jumento, mas quando ela desceu, o que ela fez? Pisou. Botou os pés, tomou por herança. Veja que essas simbologias não são por acaso. Quando ela desceu desse peão, ela botou os pés. Amém? Então Calebe lhe perguntou, o que desejais? Responde ela, dá-me um presente, deste-me terra seca. Ou seja, o marido já tinha pedido a terra, e ela falou, você me deu terra seca. E ela fala, dá-me também fontes de água. Fala assim, fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e inferiores. Que coisa tremenda. Veja, ela já tinha recebido uma terra. E essa terra seca é a região do Negueb, é uma região seca, árida. Houve muitas conquistas lá e era uma terra rica, mas era uma terra seca. E ela queria mais. Ela queria era a fonte. Ela não se contentava com a terra seca. Ainda que era uma região grande e já havia conquistado muitas coisas, mas ela falou também que eram as fontes de água. Quantos aqui querem as fontes de água? Então veja, é importante você entender essas simbologias. Então veja, nessa época Otiniel casou com Axa, o leão de Deus se casou com aquela mulher que ia tomar posse. O que significa, irmãos? Sabe, quando você estuda a palavra de Deus, e você começa a linkar as coisas, aí você vê que o leão de Deus, Otiniel, lá no Velho Testamento, mas quando você vai para Apocalipse 5, que quando se refere a lá o leão de Judá, que abriu os selos, o livro, o que significa Criat-Sefer? A cidade do livro. Os irmãos estão compreendendo, linkando? Eu sei que talvez você que não conhece muita palavra, hoje eu estou correndo um pouco aqui, mas veja, no Velho Testamento, né, o leão de Deus tomou posse da cidade do livro. E nós vemos lá em Apocalipse 5, que aquele que abriu o livro, né, era o Cordeiro de Deus. Então veja, queridos, que é o leão de Judá. Então veja, são tudo simbologias, são tudo sombras para os dias de hoje. E quando você aprende com essas histórias, que são reais e verdadeiras, e você começa a aplicar e andar na mesma fé, com o mesmo coração, com o mesmo posicionamento, queridos, como isso é poderoso, como isso é poderoso, como isso é transformador. Agora veja, em que circunstâncias Axa nasceu? Axa, ela nasceu no deserto. Lembra da história? O povo vivia escravo no Egito, o Mar Vermelho se abriu e eles passaram 40 anos lá. Axa nasceu no meio do deserto. Mas havia uma questão. Josué, o seu pai, ele já havia
entrado em Canaã para espionar Canaã. Apesar deles não terem entrado em Canaã, eles sabiam que a promessa de Deus era verdadeira e real. Ele sabia disso. Porque quando os 12 espias estiveram lá, e eles voltaram trazendo os relatos, alguns falavam o quê? Não, 10 espias falaram, não, ali tem cidades fortificadas, tem os filhos de Anak, que eram os gigantes, tem os heteus, os jebuseus, os amorreus e os filhos de Anak, que são os gigantes. Mas Josué e Caleb trouxe qual relato? Eu gosto muito de uma passagem que Josué falou que, eia, subamos e possuamos a terra. Essa era a convicção do coração de Josué, e também era a mesma convicção de Caleb. Era a mesma convicção. E eu fico imaginando, no deserto, Caleb juntamente com Axa, com as crianças, com os jovens. Eles estavam ali sentados ali, ouvindo Caleb, ouvindo Josué, trazendo uma palavra, trazendo a mensagem da verdade. Não aquilo que os outros espias disseram. Mas Josué e Caleb, juntamente com os jovens, quantos jovens foram para o encontro aqui? Dá um glória a Deus aí. Não, nem assim. Livres! 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 Aleluia. Tinha uns de 40, 50, gritando urra aí também, aleluia. Mas nós vimos aqui que Caleb com 85 tinha o mesmo vigor, amém? Aleluia. Então veja, mas no contexto qual que era? Josué e Caleb, eu penso que eles estavam ali no deserto, fazendo uma célula com os kids. Cadê os nossos kids e as irmãs dos kids aí? Mas veja, o que Caleb estava falando ali? Estava falando das promessas de Deus. E as crianças e os jovens, eles estavam fazendo o quê? Ouvindo os pais, o tio. Otiniel, que casou com Ax, ele estava ouvindo o tio. Falou, meu tio entrou lá, meu tio viu, meu tio sabe da promessa de Deus. E Josué estava falando para ele, eia, vai chegar o dia em que nós vamos subir e possuir aquela terra. E aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adolescentes, começaram a ser nutridos pela palavra da verdade, começaram a ser nutridos pela palavra de Deus, começaram a ser nutridos pelas promessas de Deus. E quando eles cresceram e tomaram posse, eles sabiam de tudo o que Deus tinha para eles. E eu penso que Axa era uma dessas crianças que participavam das salas das salas do Kids, que se tornou ali do juvenil, que se tornou um radical. E ela falou, eu sei que tem mais. Por isso que ela chega para Caleb e fala o seguinte, espera aí, você me deu as terras secas do Negueb, mas eu quero as fontes. Eu sei que tem mais. Quantos estão compreendendo? Aleluia, Sofia, mulher ousada. Aleluia. Então veja, queridos, quando nós vemos aqui que Kiriat Sefer se tornou Debir, que significa oráculos de Deus ou palavra viva, foi justamente isso. Uma vez que tomaram a cidade da palavra, que aponta para a palavra de Deus, agora se tornou oráculo de Deus, ou seja, agora a palavra foi verbalizada, palavras vivas foram liberadas. Como estão compreendendo? O Senhor quer liberar palavras vidas na sua vida nesses dias. Palavras de vida e não de morte. Sabe, você não pode andar com aquilo que os seus olhos veem. Mas você tem que proferir palavras não daquilo que os seus olhos e a sua mente natural conseguem enxergar. Muito pelo contrário, você precisa verbalizar aquilo que as Escrituras dizem, aquilo que Deus diz quem você é. Você não é aquilo que você pensa, você é aquilo que Deus diz que você é. E as promessas que Deus tem para a sua vida, elas vão se cumprir cabalmente. Então não fique parado, engessado, pelas experiências que você já teve no seu passado. Muito pelo contrário, Deus tem coisas novas. Nós estávamos cantando aqui, coisas novas. Não vou continuar cantando, senão os irmãos vão embora. Mas é justamente isso. Deus está fazendo coisas novas. Mas talvez você canta só da boca para fora. Deixa eu te falar.
essa sua canção, ela precisa ser permeada de fé. Essa sua canção, ela precisa ser permeada de palavras vivas, não pode ser algo natural. Axa e Otiniel, eles cresceram ouvindo essas promessas, e à medida que eles ouviam as promessas, o coração deles enchiam de fé. E porque enchiam de fé, eles sabiam que tudo poderia ser feito através do Deus vivo. Amém? Aleluia. Então veja, nós que somos pais, nós devemos sim encher o coração dos nossos filhos de palavra de Deus, de fé, de ousadia. Sabe, aconteceu algo muito interessante, nós estávamos lá na conferência e de repente um momento lá, a pastora Márcia falou, nós estávamos na galeria de cima, e de repente a pastora Márcia começou a dar alguns livros, agendas e mochilas lá do Amado Coração, e aí de repente, eu confesso que eu era muito tímido, talvez eu não fui essa criança assim, gago ainda por cima, já viu, né? Mas de repente quando eu vi lá, e tinha algumas crianças foram, tinha muito mais crianças, mas foram só algumas, por quê? Algumas não foram, algumas ficaram e não receberam, mas algumas foram e pediram com fé. E eu fiquei tão feliz, de repente eu estava olhando lá, quem que aparece? Sofia. No telão, aparece no telão a Sofia. E ela estava ali assim, eis-me aqui, com aquela cara do gatinho do Shrek. Adivinha? Aquele que se achega recebe. Quem é que ganhou? A ousada Sofia. A ousada Sofia. Sabe, queridos, foi exatamente o que aconteceu com Otiniel. Caleb falou, olha, quem for lá e conquistar Kiriat Safer, vai casar com Axa, ou seja, vai tomar posse. Otiniel, leão de Deus, foi lá e tomou posse da cidade. E depois que tomou posse, Axa chega para o seu pai. Ô irmãos, eu gosto tanto do posicionamento de Axa. Sabe que os filhos, quando se sentem amados, eles pedem na maior cara de pau. Já repararam isso? Veja que naquela posição, Axa, ela tinha recebido já uma terra. Mas ainda que ela recebeu a terra, ela desceu do jumentinho e fala, olha, eu sei que o Senhor já me deu a terra, mas eu quero as fontes. Sabe, muitos de nós já recebemos muitas coisas de Deus e achamos o quê? Já está bom. Não foi esse o posicionamento de Axa. Muito pelo contrário. Axa chegou lá e falou assim, olha, eu sei que o Senhor já me deu, mas eu sei que tem muito mais. Me dá as fontes também. Então veja, deixa eu dizer algo aqui. Axa era uma filha amada, com certeza, por isso que ela pede. Parece que sumiu aqui agora, Tiago, você mexeu alguma coisa aí? Parece que sumiu um pouco o retorno aqui. Você bateu alguma coisa aí. Então veja, olha só que fato interessante. Ela pede e pede na maior cara de pau, me dá as fontes de água também. Então veja, nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter a ousadia de Otiniel de ir lá e guerrear por uma cidade. Precisamos ensinar os nossos filhos a ser esses homens e essas mulheres ousadas em Deus. Mas também precisamos ensinar a ser como Axa, a tomarem posse da sua herança. Como assim tomar posse da sua herança? Talvez alguns falam, não, mas eu já recebi a minha herança. Como Axa já havia recebido uma terra muito grande, mas ela não se conformou. Ela pediu mais, porque ela sabia da fonte real, quem era a fonte real. Ela tinha ouvido os seus pais falarem a respeito das promessas de Deus. E ela falou, o quê? Eu quero tomar posse de toda a promessa que Deus tem para mim. Ainda que eu tenha essa terra, muitos de nós estão falando, não, mas Deus já fez lá na minha empresa, Deus já fez no meu casamento, Deus já fez na minha saúde, e se contentam e param de experimentar. Esse não foi o posicionamento de Axa. Porque ela sabia que existia mais da parte de Deus.
Ela sabia que o seu pai poderia dar muito mais do que ela tinha. E sabe o que é o mais interessante? Que Caleb superou o pedido dela, dando as fontes superiores e as inferiores. Oh Deus, que bênção. Agora veja, as fontes superiores, já vou encerrar daqui a pouquinho. As fontes superiores referem-se ao Espírito que vem sobre você. É quando vem por conta de uma tarefa. Assim como Sansão. Então Sansão, ele havia uma tarefa, como Gideão havia uma tarefa, e eles eram cheios ali e faziam uma tarefa. Sabe, você que tem um chamado de Deus, a fonte inferior, vou reduzir aqui, os irmãos da plaquinha estão toda hora lá, já estou desesperado aqui. Os irmãos do ministério da plaquinha, irmãos, é algo surpreendente na minha vida. Mas veja, as fontes inferiores fala dos vales e as superiores dos montes. Sabe o que significa? Que o pai, Caleb, que é uma figura representativa do próprio Deus, ele te supre tanto nos montes quanto nos vales. Sabe, muitas pessoas às vezes quando estão no monte, e tudo vai bem, são momentos que não tem tribulação, e que as coisas andam de uma forma sobrenatural, e você fica tão inspirado com tudo isso, e você dá testemunho, olha, Deus está fazendo isso, aquilo e aquilo, mas muitas vezes, quando nós estamos no vale, muitos entram o quê? Para a caverna, se escondem, porque não conseguem ver a fonte de Deus. Mas a boa notícia é que Deus é o Deus dos vales, mas também é o Deus dos montes. Sabe o que significa? Sabe, as fontes inferiores apontam para o Espírito Santo que veio habitar em nós. Aponta para a salvação. Mas essa fonte que vem do alto, as fontes superiores, elas têm a ver com uma tarefa específica. Sabe, muitos de nós, às vezes tem bebido só dessa fonte, e crê no Senhor, na salvação, mas tem algo específico, não dá para você ter um chamado de Deus, não dá para você liderar uma célula, sem você ter essa fonte que vem para algo específico. Não tem como você liderar uma igreja, não tem como você liderar uma célula, não tem como você liderar a sua casa, não tem como você liderar o seu casamento, não tem como você ser uma esposa idônea, não tem como vocês que são jovens, que se não tiverem esse enchimento do Espírito, que vem do alto, sabe, tem algo específico para nós, e nós precisamos sim, nos enchermos tanto dessa habitação de Deus, mas também desse enchimento do Espírito, que nos leva a sermos mais do que vencedores em Cristo. Quantos estão compreendendo? Sabe, esses são os dias em que o Senhor, Ele quer te levar a uma medida maior de unção. Sabe, talvez você tenha tentado fazer as coisas, você tem tentado no seu casamento simplesmente de uma forma natural, mas a unção de Deus que vem do alto, você já esqueceu. Você trabalha com uma unção natural. Você faz a sua célula como unção natural. Você vai para a célula de uma forma natural, como membro. Mas Deus, Ele quer te usar como unção específica, para abençoar outros. Aquela promessa de Abraão, ser tu uma bênção. Para você ser essa bênção, você precisa dessa vida de Deus fluindo em você. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, eu sei que muitas vezes nós paramos no meio do processo, porque não estamos sentindo nada. Mas quando você inclina o seu coração, eu quero te dizer que daquilo que você, e eu acho tão extraordinário, irmãos, como Deus escolhe os improváveis. Tem algum improvável aqui, irmãos? Dá uma glória a Deus aí. Sabe, se você é um improvável, deixa eu te falar, Deus, Ele quer fazer coisas grandes para você. Agora veja, quando você for pedir algo para Deus, não peça algo raso, não peça algo pequeno. Nós temos que honrar o nosso Deus.
Sabia disso? E a única forma de você honrar é com fé. Então, quando você for pedir algo para Deus, peça algo grande, porque o teu Deus é grande. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ver, você precisa é crer. Então, somente creia. Nós estamos aqui, está encerrando o nosso ano já. Estamos em dezembro já. Daqui a pouco, você já deve começar a fazer os seus alvos para 2023. Agora veja, pastor, mas eu nem conquistei os desse ano. Talvez é porque você pediu pouco. Talvez você pediu aquilo que só você poderia fazer. Mas aquilo que você pode fazer, faça. E aquilo que é sobrenatural, peça. Peça. Mas não peça pequena, porque senão você vai desonrar o teu Deus. Se você for pedir, peça grande. Peça grande. Porque o teu Deus é grande. O teu Pai é grande. Aquilo que talvez o natural não possa fazer, o teu Deus pode fazer por você. Sabe, muitos confiam na força do braço. Mas quando você decide depender dessa unção do Espírito, aí as coisas mudam de figura. Vou dar um breve testemunho aqui para encerrar. Irmãos, quando nós começamos a igreja aqui, eu, minha esposa e meus filhos, e nós começamos propriamente dito o culto, e havia um irmão conosco, que eu não entendia, e eu perguntava para Deus, Deus, por que acontece isso? Vou contar, nunca contei essa história aqui no culto. Mas olha só que interessante, acabava o culto, todos os cultos esse irmão ficava esperando para conversar comigo, todo. E aí a frase era a mesma, ele falou assim, nós podemos tomar um café amanhã cedo? Eu falei, podemos. Fiquei todo animado, irmãos. Primeira vez que ele chegou, fiquei tão animado. Ele falou, eu queria conversar com o irmão. Será que nós podemos conversar amanhã cedo, tomar um café? Eu falei, lógico, que hora que você quer? Empolgado. Ele falou, pode ser na sua casa, em algum lugar? Eu falei, não, pode ser em casa. Eu falei, vou levar o irmão para minha casa, né? Gerar um vínculo. Ele falou, então leva um bolinho, você faz um café. Irmãos, acordei cedo. Ele ia cedo, 6h30, 7h, eu todo empolgado, acordava cedo. Fiz o café, meu irmão. A hora que nós sentamos, ele falou o seguinte, olha, não vou nem falar o que ele falou, irmãos. Mas assim, ele criticava o culto, ele criticava a palavra, e ele falava assim, acho que o irmão falou isso, e tal, e eu ficava ouvindo ele. Eu fiquei ouvindo ele a primeira vez. No próximo domingo, o que ele fez? Podemos tomar um café amanhã? Falei, podemos. Eu falei, hoje foi bom. Chegava numa segunda-feira de manhã, mesma crítica. A mesma coisa. E aí eu falei, bom, tem uma coisa a fazer. Se ele está reclamando da palavra, o que eu vou fazer? Vou estudar mais. O que eu fiz? Estudei absurdamente a palavra, a semana inteira. Li uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Falei, agora vamos ver. Quero ver ele falar alguma coisa. Ministrei, falei, hoje arrebentei. Hoje não tenho o que ele falar. Aí ele chegou e falou, podemos conversar? Eu falei, lógico. Estufei o peito, falei, lógico. No outro dia, as mesmas críticas, as mesmas palavras. Irmão, se eu ouvir isso 1, 2, 3 vezes, mas depois que você ouvir umas 10, você começa a ficar meio desanimado. Começa ou não começa? Irmãos, acabava o culto, eu conversava com o irmão aqui, ele já ficava ali, eu falei, ixi, é o café. É o café. Chegou o ponto que eu falei, nem leva mais o bolo que eu estou de jejum. Para ver se ele falava, nossa, esse é espiritual. Comecei a fazer jejum, falei, não estou comendo, irmão, vamos só no café. E foi assim, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. E aí teve uma semana que eu estava mal pra caramba. Alguém aqui já ficou mal? Diz que tem o dia mal, mas eu estava na semana mal. E aí eu chegou no domingo, irmãos, eu estava assim, desanimado, desmotivado, não conseguia nem ler a palavra direito, não conseguia estudar direito. E eu fiquei tão angustiado. Fui para o culto angustiado. Cheguei no culto angustiado.
Foi agora. Eu já estava pensando no final do culto. Como é que vai ser? Aí eu falei, Deus, eu não sei o que vai ser hoje. Eu fiz uma oração para Deus, falei assim, Deus, eu não sei como vai ser o culto hoje. Eu preciso que o teu Espírito ministre no meu lugar, porque eu estou sem condições. E aí eu ministrei, a hora que eu ministrei, a palavra foi ruim. Hoje está mais ou menos, mas naquela época, a palavra foi ruim demais. E eu falei, nossa, amanhã é o grande dia. Chegou o final do culto, o irmão chegou e falou, o quê? Podemos tomar um? Aí eu falei, irmão, vocês estão desanimados? Eu falei, podemos. Podemos. E aí no outro dia, irmãos, a hora que ele chegou, está tão... Eu nem sabia. Eu falei, nossa, hoje ele vai me arrebentar como nunca antes. Eu acordei assim, eu dormi assim, mais ou menos. Falei, nossa, amanhã... Falei, oh Deus, me fortalece para ouvir o que esse irmão vai falar para mim amanhã. Porque ontem foi o pior culto que eu fiz. A palavra não fluiu, estava uma coisa estranha. Mas ele sentou e ele falou o seguinte. Ele falou, preciso te falar uma coisa. Eu já ouvi muitos ministradores e já recebi muito de Deus. Mas o que foi aquele culto ontem? Eu nunca recebi tanto da parte de Deus. Deus nunca falou tanto comigo como falou ontem. Parecia que você ministrou só para mim. Irmãos, naquela hora, eu estufei o peito e falei, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Mas olha só que interessante. Eu passei muito tempo sem entender por que aquele irmão fazia aquilo toda semana. E eu ficava sem entender porque eu recebi ele toda semana. Porque eu ia falar, não tem condições toda vez, toda paulada toda semana, não dá. Mas aí Deus falou comigo. Eu lembro que eu falei, Deus, o que aconteceu? Que ontem, que foi a pior palavra, eu não tinha condições. E foi justamente por isso. Porque você não tinha condição. Você deixou o meu Espírito fluir através da sua vida. O que é isso? É quando as fontes vêm sobre a sua vida. Eu estava só nas fontes ali, ó. Nas fontes baixas. A salvação. Mas Deus quer fazer coisas extraordinárias. E para fazer as coisas extraordinárias, nós precisamos da unção de Deus. Não basta você tomar posse. Você precisa simplesmente se embriagar das fontes de água viva. Amém, queridos? Aleluia. Mas eu quero orar por você. Não vou fazer apelo, mas se você quiser ficar de pé, eu quero orar. Nós vamos ter a nossa... Aleluia. Sabe, você no seu lugar, se quiser ficar de pé, você que fala, não, eu quero me alimentar dessas fontes. Eu quero sim tomar posse, existe mais para você. Irmãos, não se contente, não fique acomodado com aquilo e com as experiências velhas, com as experiências passadas que você teve. Porque Deus quer te dar experiências novas, uma unção nova, um liberar do Espírito novo, para que você possa fluir. Eu vi aqui as irmãs, os jovens testemunhando que foram como equipe. Deus me deu novas línguas. Eu falei, aleluia. Deus quer nos dar novas línguas. Deus quer nos dar novas experiências. Deus quer que nós possamos andar de experiências sobrenaturais. Amém? Aleluia. Eu vou fazer apelo, estamos simplificando hoje por conta do batismo. E no final nós vamos fazer uma santa ceia até com os batizados já. Amém? Aleluia. Mas ergue os seus braços aos céus. Fala assim, obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor tem coisas novas para a minha vida, e assim como Axa tomou posse
de uma terra seca. Mas o seu pai o surpreendeu com as fontes inferiores e superiores. Assim eu recebo da tua fonte e da tua palavra. E eu declaro que eu faço parte de um chamado a proclamar as boas novas, que a tua palavra viva aos quebrantados de corações, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Nós temos o ministério do irmão das palmas agora. Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Sabe, não ande por vista. Não ande por vista. Se tem algo, algum cenário que fugiu do seu controle, comece a proclamar, permeado de fé, permeado de unção, e você vai ver o cenário diante dos teus olhos ser transformados em nome do Senhor Jesus, amém? Me ajuda aqui, Paula. Eu queria que os que nós vamos batizar viessem aqui à frente. Vamos começar as meninas? Vamos lá? Queria chamar primeiro aqui. A equipe de louvor esteja aqui à frente, por favor. Tiago ou Camila, vem aqui só um pouquinho. Tá bom. Então nós vamos começar aqui. Vamos lá, Júlia. Vamos aqui, Júlia, você depois? Vamos lá, então. Quero chamar os pais aqui da Maria Clara. Vamos lá. Ó, as crianças só um pouquinho para trás. Eu queria chamar os familiares dos batizandos para estar aqui, que vão tirar foto, para participar desse momento. Amém? Então vamos lá. Vamos começar com você, então? Oh. Ok. Você já viu seus pais? Já viu seus papais? Ah! Vem aqui, então, os pais da Maria Clara. Gente, a Maria Clara, ela caiu de paraquedas, mas eu já conheço a mãe dela há algum tempo, a mulher de Deus, o pai dela, e eles estão muito satisfeitos com o que o Senhor fez, e eles vão batizá-los hoje em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Sim. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, Davi. Aleluia. Vitória. Vitória. Você crê que o Senhor Jesus
Morreu naquela cruz. Por amor à sua vida? Sim. Você crê que ele ressuscitou ao terceiro dia? Para que você tenha uma vida e vida em abundância? Sim. Você promete segui-lo todos os dias da sua vida? Você promete segui-lo todos os dias da sua vida? Sim. Então, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Então, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você batiza ela. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, agora você vem aqui e batiza ela. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Elisânia, vem pra cá. Cadê a Maria Clara? Cadê a toalhinha dela? Quem tá segurando a toalha da Maria Clara? Ah, então tá bom. Vamos lá, minha linda, vem cá. Cadê seu papai? Ai, que privilégio, hein? Ui, tadinha. Vira pra lá. Vira pra lá. Vem mais pra cá, ó. Isso, fica mais pertinho da borda. Pode sentar. Vem cá o papai. Tem que sentar, amor. Tudo por amor, Jesus. Olha, a poupança no chão. A bunda no chão. Maria Clara, você crê que o Senhor Jesus morreu por você naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia e veio para te buscar? Sim. Você promete segui-lo todos os dias da sua vida? Com certeza. Então, Diante do mundo espiritual, diante do mundo espiritual diante dessas testemunhas, e diante dessas testemunhas, batizo eu te batizo do Pai, em nome do Pai, Filho, em nome do Filho Espírito Santo. e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Aleluia! Glória a Jesus! Os testemunhos, os batizandos vão se arrumar, que eles vão cear conosco, amém? Quem é a próxima? A Júlia? É Júlia! Cadê a Camila de novo? Vem cá os pais da Júlia mais pertinho. Vamos entrar? Pode entrar, Júlia. Coragem. Júlia. Júlias! Virou. Opa! Tá bom? Tá bem aí pra você? Fala, Júlia. Júlia, você crê que o Senhor Jesus morreu por você naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia? Creio. Você promete segui-lo todos os dias da sua vida? Prometo. Então, Diante dessas testemunhas diante dessas testemunhas e do mundo e espiritual, do mundo espiritual, eu te batizo. eu te batizo Em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho do Filho e do Espírito. e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Aleluia! Cadê o próximo? Quem que é? Cadê a Bia? Não, tem mais uma moça, né? Jovem, eu ia passar a Bia. Vamos lá. Então vamos terminar os jovens, depois a gente... Cadê o Thiago? Thiago, vem. SH.
É o SH? Cadê os pais dele? O pai dele vai batizar então. Camila. Fala assim, Samuel, você crê que Jesus morreu naquela cruz para te salvar? Sim. Você promete segui-lo todos os dias da sua vida? Sim. Então, diante dessas testemunhas e do mundo espiritual, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou nova criatura, nova criatura. Aleluia! Eu sou nova criatura sou. Quem mais? Tem mais alguém aí? Aleluia! Agora é a Bia, né? Ah, tem a Simone. Vamos lá, Simone. Vamos lá? Cadê a líder dela? Cadê a Luciana? Cadê o Eduardo? Vem pra cá. Quem é que vai filmar aqui? Pega a toalhinha dela, deixa perto. Vem, Lu. Vem, Eduardo. Vem, Eduardo. Você vai batizar. Simone, você crê que Jesus morreu naquela cruz para te salvar? Sim. Você crê que ele ressuscitou no terceiro dia para que você possa crer, para que você possa ter uma vida em abundância? Sim. Você promete segui-lo todos os dias da sua vida? Sim. Diante da sua declaração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Ajuda ela a sair. Cuidado para não escorregar. Agora, cadê o Wellington e o Thiago? Vem cá, Thiago. Cadê o Kleber, Roseli? Tô aqui. Vem aqui, quem vai batizar ele? Cadê o Kleber? Markelli, vem pra cá. Cadê a toalha dele, mais pertinho? Pode entrar, Tony. Tira o chinelo. Agora já foi. Mais nervoso que o Thiago. Fala assim. Tiago, você crê que o Senhor Jesus morreu naquela cruz pela sua vida? Sim. Você promete segui-lo todos os dias da sua vida? Sim. Então, diante da sua declaração, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Ô, glória a Deus! Eu sou nova criatura sou. Cadê o Wellington? É o Wellington. Vem, Du.
Simone, vem. Wellington. Wellington, você crê que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia pela sua vida? Sim. Você promete segui-lo todos os dias de sua vida? Sim. Diante da sua confissão, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Aleluia! Eu sou nova criatura sou. Aleluia. Glória a Deus, amém? Aleluia. Aleluia. Irmãos, deixa eu ver um negócio. Aleluia. Glória a Deus, amém? Irmãos, nós vamos fazer algo diferente hoje, amém? Reúne por células. Nós vamos passar, faça aí, quem está sem célula. Não, mas vai ficar um grupo muito grande, André. Fazer por célula, rapidamente, une com a sua célula aí para a gente passar e distribuir os alimentos. Quem são os servos? Os jovens com os jovens. Seu pai e sua mãe estiver aí. Os irmãos estão vindo. Quem são os servos? Atenção pessoal do louvor, no final da reunião, no final do culto, uma reunião rapidinha aqui na frente. Ou seja, quando acabar... Irmãos, rapidamente, pode recolher as cadeiras nos cantos aí. Você que está sem célula, vem comigo aqui na frente, você que está sem célula. Irmãos, rapidamente, eu cheguei a ser mais rápido, mas acho que não foi. O servo já começa a distribuir aí. Ó, vamos fazer silêncio, faz assim, ó. Shhh. Aleluia. Glória a Deus, amém? Queridos, enquanto os servos distribuem, fizemos algo diferente hoje aí, não é muita normalidade, mas nós vamos sair em célula hoje, amém? Olha para cá. Você que está conversando, calma, está todo mundo agitado, dia de festa. Deixei para fazer a Santa Ceia depois, até para os novos batizados já poderem tomar ceia, amém? Deixa eu ler rapidamente aqui um texto. Jesus, antes de partir, né, reuniu seus discípulos e falou a respeito da ceia. E está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, o texto diz assim: porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes de mim em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Sabe, quando o texto diz aqui que ele vai anunciar a morte até que o Senhor venha,
ele está falando, lembra da minha aliança. A aliança do Senhor, ela foi feita justamente na cruz. Quando fala de morte, as pessoas muitas falam, nossa, que parte estranha, por que ele falou de morte? Sabe, porque a morte do Senhor Jesus naquela cruz, ela foi a maior expressão do amor de Deus por mim e por você. Ele nos amou mesmo antes da nossa existência. Ele já sabia dos seus pecados, mas mesmo assim, ele decidiu morrer por mim e morrer por você. Por isso que fala, todas as vezes em que você se reunir, for fazer a ceia, lembra da minha morte. O que é essa morte? É a aliança do Senhor. Ele está dizendo o seguinte, lembra que eu estabeleci uma aliança com você. Sabe? Nós não podemos fazer com que as nossas santas ceias seja algo de uma liturgia religiosa, mas sim de uma experiência com Deus vivo. Sabe, essa simbologia desse pão, eu falei hoje a questão das simbologias e tipologias da palavra de Deus, mas esse pão não é simplesmente uma bolachinha, um pedaço de bisnaguinha, não. Esse pão, ele é Jesus. Né? Essa simbologia desse pão, no Velho Testamento se refere a isso o quê? Ao maná. Todos os dias o Senhor dava uma porção, o maná vinha do céu. Sabe, esse pão é Jesus. Jesus veio do céu para nos alimentar, para nos nutrir. Então nós estamos aqui, eu precisava dos elementos também. Então nós estamos aqui, não é por acaso, nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, amém? E você não é um fruto do acaso. Então faça uma oração, erga o pão, a bolachinha aí, faça uma oração comigo, faça assim, Senhor Jesus, obrigado, porque Tu és o maná que desceu do céu. Tu és o pão vivo que me nutre, que me alimenta, que me fortalece. Tu és o meu escudo e a minha fortaleza. E em Ti eu estou como filho amado que sou. Obrigado, Jesus. Aleluia. Da mesma forma, pegue o cálice, erga o cálice, faça uma oração, diga assim, Senhor Jesus, obrigado, porque na morte de cruz, o Senhor me libertou, e hoje não há mais peso, nem condenação na minha vida, porque o Senhor estabeleceu uma aliança através do seu sangue naquela cruz. Obrigado, porque essa aliança me deu acesso à eternidade e hoje eu posso me achegar como filho amado que sou. Obrigado, Jesus, porque o teu sangue apagou todos os meus pecados. Repita de novo, todos os meus pecados. E hoje eu sou livre para te adorar. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ficou faltando aquela música de fundo, né, irmãos? Mas coma do pão, beba do cálice. Hoje é um dia memorável. Muitas pessoas se batizaram, muitos jovens. E o Senhor tem uma grande festa no céu. Aleluia, o Senhor é bom, amém, queridos? Você que já tomou aliança, nós tomou a Santa Ceia,
Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus, amém? Essa é uma semana de vitória em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, amém?